Todos sejam bem-vindos aqui no canal do Audive, mais conhecido. Como eu estava falando sobre o conteúdo que a gente ia trazer por aqui no vídeo passado, então eu estou aqui trazendo esse assunto para vocês, né, para as pessoas que vão curtir, para que as pessoas que estão aqui ouvindo um pouco da história, da cultura do povo originários, né? O povo originário não existe só aqui no Brasil, né? Mas em todos os lugares do mundo, né? Tanto é que aqui no Brasil, só no Brasil existe mais de 380 povos, né, diferentes, com mais de 180 e poucos línguas diferentes. Porém, cada um tem uma trajetória, um diferente do outro, tem uma história própria, uma história que eles contam, né? E nós temos a história também, né, do povo Terena, que eu estou trazendo para vocês aí que está aqui acompanha o nosso trabalho por aqui, né, que a gente está iniciando esse ano de 2026, né, que para criar um pouco essa história, essa expectativa, né, que a gente vem pensando, que a gente vem trazendo para vocês, né? Porque na verdade, quando a gente entra no mundo da sociedade envolvente, né, às vezes eles generalizam, né, o costume, a vida dos povos originários, né? Então, cada povo tem o seu histórico, tem a sua cultura, tem uma cultura diferente, né? Apesar que a nossa cultura, né, é muito mais diferente de outros povos, né? Porque tem cultura aí dos povos, né, que é a passagem de criança para adolescente, de adolescente para jovens, de jovens para adulto, né? Cada tem um processo, né? Pois o nosso, né, não é tão cruel assim, né? Quer dizer, não é crueldade, mas assim, uma coisa assim interessante, né? E cada passagem nossa, na nossa cultura, né? De adolescente para jovem, de jovem para adulto, né? E a pessoa quando, a menina, principalmente a menina, quando inteira 15 anos, né? Os pais, os familiares já prepara fazer o aniversário de 15 anos, né? Que vai ser uma mocinha já, tal, tudo mais. Fica tudo alegre, né? Para vendo que a família esteja, né? Com aquela entrada, né? De jovem e tal. E o homem, né? De jovem até adolescente tem aquele da passagem dele, da adolescência para jovem, do jovem para adulto e tal. Chega na idade de 18 anos, né, que ele festeja também, né, faz o aniversário e tal, né, para pensar que já chegando na fase adulta, né, deixando de ser jovem, deixando de ser. Então, a partir dali que eles vão se ter esse compromisso que ele vai ter que resolver tudo na vida, né, que principalmente tem que deixar a família, tem que deixar, né, e a partir do momento, né, que sai de casa e tal, tudo mais, então eles vão procurar se evoluir, né, procurar, eu tô trazendo isso, né, porque na vida, na família dela, no meu conhecimento, né, no ponto de vista, né, do conhecimento que eu tenho até nesse momento, sociedade envolvente até uns 18, 19, 20 anos, o jovem já sai de casa, né, para viver sozinho,
poder se virar, para poder trabalhar, para poder ter as suas próprias coisas, né? É porque quando vivemos na nossa família, assim, nós tomamos o poder dos pais, né? Você não pode fazer coisas erradas por aí, né? Para você sair, para você fazer as coisas, você tem que pedir permissão dos pais, não, né? Fazer isso, ou fazer aquilo, tal, tudo mais. Mas a partir do momento quando você sai da sua casa para morar sozinho, né? Você se arca tudo, né? Ali você aprende a viver, aprende a se virar, né? Como um cidadão comum. Então, a cultura faz parte do nosso dia a dia, da nossa cultura. Apesar que, né, os tempos, quando eu estava dizendo aqui também, né, eu estou buscando um pouco, né, da história do cinema. Do cinema, quando a gente entra no mundo do cinema. Né, o primeiro momento do cinema que a gente aprende dentro do contexto do cinema, né, a gente vê o início do cinema mudo, que era antigamente só mímica, né? Você não vê, ouve, você não escuta a pessoa, o que, que a pessoa, por exemplo, aquele personagem do Charles Chaplin, né? Um dos atores que mais assim assistido na época, né, do cinema mudo, né? E o cinema já vem assim mudando, né, do nome que vem assim trazendo o cinema moderno, o cinema contemporâneo. E hoje estamos também no cinema novo, né, no cinema novo que vai trazer coisas novas, muda um pouco, né, do sistema do cinema, né? Então, a nossa cultura está nesse processo também, né? Que a gente, lá no passado, né? A gente vivia isso, a gente vivia aquilo, tá tudo mais. Até eu estou trazendo por aqui a questão dos jovens, né? De antigamente do povo terreno, o que eu estou dizendo, né? A partir do momento quando o jovem sai para trabalhar, né, por contrato, porque tinha as pessoas que contratavam a gente para trabalhar, né, tá, quando o jovem saía de casa para trabalhar, tá, tudo mais, né, quando ele chega, ele já vira homem, né, ele já é um cara que trabalhador, que o cara já, entendeu? Então aí que está esse processo, né, mas com o tempo, né, essa mudança, né, o envolvimento de aculturação hoje, né? E a gente, eu mesmo, né, eu me preocupo, né, para manter um pouco da nossa história. Só que a mídia é muito mais potente do que a gente imagina. A mídia vem trazendo coisas diferentes. A mídia vem trazendo cultura diferente. De qualquer forma, de qualquer assunto, né? Seja na música, seja no contexto, né, de vivência, né? E olha só que engraçado, antigamente, quando eu era criança, desde pequeno e tal, tudo mais, nos ouvia a contação história do meu pai. Meu pai contava histórias, sabe? Uma história cabulosa, né? Que a gente ficava tudo reunido lá, quando é 7 horas da noite, 7h30, né? Antes da gente deitar. A gente ouvia cada história, a gente ouvia para as pessoas que se chama de lenda, né? Mas só que para nós, né, existia isso, né? Cada história que ele contava. E a gente criava isso na nossa cabeça como essa história, né, cara? Tinha coisas que
medo na gente, sabe? Porque a gente vivia no mato, né? A gente não tinha nem acesso da internet, a gente não tinha nem televisão existia nessa época. Então a gente vivia nessa. E com o tempo para cá, né, as coisas foram modificando, né, com o processo de transformação, né, a comunidade vem trazendo coisas diferentes, né, principalmente televisão, né, televisão naquela época, nossa, ter televisão na casa da gente, né, muito, nossa, é muito prazeroso, sabe? Porque você assistia para um filme, novela, assistir notícia e tal, né? E hoje mudou totalmente. Hoje as crianças já nascem com o celular na mão, os pais, né, da família, tá tudo mais, né? Hoje, né, quando a criança nasce, né, a pessoa inocentemente você dá celular para a criança, né? Assim, vai manuseando, toda uma criança já vai nascendo, já crescendo com aquela ideologia, né? Nossa, essa máquina é boa, tá ali, vai ligando, vai olhando as coisas, vai vendo as coisas ali. E a partir disso, né, que ele vai aprendendo coisas ali. Ele vai buscando, vai criando uma conexão, vai criando aquelas coisas aí na cabeça, tudo mais. E é ali que está o ponto que eu quero chegar, né? Essa mudança, essa transformação de aculturação, né? Que a gente sempre mantinha, né? Antigamente. Que hoje totalmente é difícil de se manter, né? Quando você vai na comunidade, você já ver as crianças falando português, né, que antigamente a gente não falava português. Principalmente eu aprendi na minha língua materna primeiro, né, para poder assim falar a segunda língua que a gente fala hoje, né, português. E foi difícil de aprender. Eu aprendi a falar português mesmo no ensino médio, porque um incentivo de um professor, né, que jogava umas frases técnica, uma frase assim bem, sei lá, uma coisa assim que eu nunca ouvia isso. Então eu fazia eu pesquisar isso, né, buscar dicionários, tá, tudo mais, para poder saber o que essa palavra está dizendo, no sentido dessa palavra. E a partir dali, né, que a gente vai se interagindo, vai conversando, vai lendo coisas, né, que a gente vai entendendo, né, o que é isso, o que é aquilo, tá tudo mais. E a gente fala, eu mesmo falava tudo errado, né, mas com o tempo, né, dos estudos, né, das leituras que a gente faz, né, que me ajudou bastante, que hoje falar um português um pouco claro, né? Não exatamente aquele português bem assim, tal, mas só que em um português que hoje eu falo pouco. Né? Eu me considero um cidadão que está no aprendizado ainda, né? Do dia a dia, né? Da onde eu estou hoje como morador, como cidadão, né? Eu eu estou aprendendo muito. Tanto é que eu não deixo de falar minha língua materna. Hoje eu falo fluente minha língua materna, mas português está muito difícil de pronunciar e falar, né? E futuramente, né, queremos, né, que as pessoas vejam esse vídeo, né, para poder assim colocar um ponto crítico, né? Crítico construtivo e destrutivo. Não. O que vocês colocarem aqui ajudar esse vídeo, gente? Muito interessante isso, né? Que ajuda a gente também para poder assim crescer, para a gente poder trazer mais conteúdos sobre a cultura, né? Então essa cultura que a gente está iniciando agora falando para vocês, né? É muita coisa que envolve tanto no costume,
tanto no nosso dialeto, né, da nossa vivência, da comida, né, a nossa dança. Dança que é um dos pontos mais interessantes isso, de a gente trazer, de a gente discutir essa dança do povo terreno. Porque quando a gente vê, né, o pessoal dançando, poxa, que legal, né, que bonito, né, que a pessoa vai lá, a gente interage com o pessoal lá, tá tudo mal, mas por trás disso, né, tem uma história muito interessante e muito comovente isso também, quando a gente vai aprofundar nessa história, né, da dança, né, que é chamado como cidade, ou como dança da ema ou dança do bate-pau, né? Que a gente chama ele, né? Então, isso traz uma história por trás disso. Isso é um histórico marcante, isso mesmo, quando a gente pesquisa isso, né? Quando a gente vai buscando umas detalhes, né? Como que é a história, como é que começou, como é que surgiu, né? Tanto é que a nossa comunidade hoje existe, né, vários, no mesmo local, né, existe várias comunidades ali, né, cada nome, né, cada aldeia, né. Então, isso, a nossa pesquisa, a gente vai lá, a gente vai, conversa com pessoas, que antigamente eram pessoas que conheciam mesmo a história, né, se partiram, né, hoje tem algumas pessoas que a gente registra, né, que a gente pega umas histórias interessantíssimas. É aqueles netos daquelas pessoas que o vô, a avó contava essa história, né? Ainda eles falam sobre isso, né? Eles comentam sobre isso, sabe? E a gente vai pesquisando ele, vai trazendo essas histórias, né? Para a gente registrar, para a gente deixar ele vivo, né? Para quando totalmente chegar na transformação de as pessoas chegarem sumir essa nossa cultura, porque há uma possibilidade, gente, porque assim a aculturação está cada vez mais forte na nossa região, né, no nosso povo, né. Então, isso é preocupante, sabe? Porque a identidade nossa, independente de onde a gente está, onde a gente for, onde a gente anda, né, a gente mostra a nossa identidade, né? Tanto é que eu já fui confundido como um peruano, como um boliviano, tudo, mas eu sou povo originário. Eu sou terena. Eu sou brasileiro, né? Então, é isso que falo para as pessoas que eles falam, né? Uma vez eu entrei numa loja de uma cidade, ele, eu estava comprando uma televisão, que eu não tinha televisão nesse lugar. Eu não falava, não vou citar o lugar, mas assim, se vocês tiverem a curiosidade, é só mandar mensagem ou então escrever aqui e tal, tudo mais, aí eu respondo as pessoas que têm essa curiosidade. Quando eu entrei nessa loja, eles perguntaram para mim, né? Nossa, o que o senhor deseja? Eu falei, eu estou procurando televisão para comprar. Aí ele me atendeu, tal, tudo legal, ele olhou para mim assim, tal. Você não é brasileiro, ele falou para mim. Eu falei, sou brasileiro, eu sou mais brasileiro que você. É, não me diga, não, você não é brasileiro. Você é peruano boliviano. Você é peruano boliviano. Rapaz, cheguei aqui e tal, né? Olha, mas assim, por que você está dizendo isso? Olha só, você está ali bem vestido, você está ali, ou você tem um sotaque diferente do nosso, você. Olha, pois é, eu sou indígena, eu sou originário, eu sou povo originário daqui do Brasil.
faço parte do povo terreno. Ele assustou assim, né? Poxa, eu não sabia disso, não. Pois é. Então, esse contexto, né, traz que a pessoa... Tem uns lugares que não conhecem a gente. Tem uns lugares aqui, ó, aqui por perto mesmo, né, que não conhece os povos originários. Eles não sabem o que é um povo originário, da onde ele veio, da onde ele apareceu, como surgiu, da onde ele... Quando ele vê você, ele fala assim, não, isso aqui é peruano, não, isso aqui é japonês, isso aqui é não sei o que, tal, tudo mais, assim. Gente, a nossa identidade como povo originário tem que se manter, né? Principalmente o nosso dialeto. Eu não tenho vergonha de falar o meu dialeto no meio da sociedade envolvente. Se encontrar alguém conhecido, eu já começo a conversar na, na minha, na minha língua materna. Agora, se eu não conhecer, eu olho, porque assim, é muito diferente também, que a gente confunde, né? Tem uns uma vez eu entrei aqui numa loja, ou numa loja não, eu entrei num lugar aqui, ó, onde o pessoal vende verdura. Tinha um moço que estava sentado ali. Fui diretamente, ele estava vendendo coisas, né, que é nossa aqui, né? Tal, mas eu comecei a falar o meu dialeto para ele e tal. Ele olhou para mim assim e tal. Aí ele falou para mim, você é o quê? Falou para mim, eu sou indígena. Você não é indígena? Não, não. Eu sou boliviano. Rapaz do céu, ele parecia, ele tinha uma fisionomia, sabe? Que tem uma fisionomia indígena mesmo, sabe? Tanto é que aqui no nosso país aqui vizinho, né, tem vários também povos, né, originários deles também, mas é meio complicado de conhecer eles também, né, então, porque assim você não, você sabe se ele é indígena ou não, tanto mais. Então, gente, a cultura então vem trazer, hoje a cultura nossa, né, tá sumindo, né? Pois então eu estou fazendo esse vídeo para assim, no começo da história esse é o começo, né? Que a gente vai falar sobre mais ainda, tal, tudo mais, né? Que eu falei assim, ó, tem a nossa língua, tem a nossa comida, tem o nosso sistema de viver na comunidade, né? Tem a nossa dança, que essa dança, né, vai entrar também no na nossa conversa. Então, gente, aqui eu quero deixar um pouco de uma lacuna aqui, né, para a gente começar depois, né, de a gente falar sobre a nossa cultura, né? Então esse é o começo, essa é a introdução que eu estou passando para você no momento, né? Que a gente entrou no cinema, a gente entrou no, mas isso faz parte de tudo isso, né? Que como a história começou de a gente, porque assim a gente não pode deixar de falar do cinema, porque assim faz parte do momento, do momento, da história do povo, né? Como então, o cinema eu acho que é muito interessante trazer um pouco do conteúdo da história do cinema também para a gente poder assim pensar, né? De um, fazer um documentário sobre isso, né? Uma história falando sobre isso, pegando algumas coisas assim como dos anciões que ainda existem, aproveitar esses anciões que ainda estão ali, né? Contando história e tudo mais. Mas, no entanto, gente, já isso é uma introdução que eu estou trazendo para você por enquanto. Então, a expectativa é muito grande, né? Que vocês participam, deixa algo aqui para vocês poderem se ajudar. Esse vídeo a ser visto em outras, né?
como os pesquisadores e tal, tudo mais, para a gente poder assim, entrar também no podcast depois, né, gente? Então, por enquanto é só, né, gente? Curtam esse vídeo, compartilham, que a gente está esperando o resultado. Então, muito obrigado, gente, por enquanto, que a gente, no entanto, a gente vai fazer esse, a gente está começando esse novo trabalho, né, que a gente está fazendo, né? Então, vamos trabalhar nisso, né? E esse é o começo que a gente está fazendo isso, né? Então, você vai conhecer essa história, sabe? Cada detalhe que a gente vai falar, né? A gente vai entrar no assunto, podemos dizer assim, eu vou entrar hoje na história da comida. Então a gente vai falar sobre isso, tá tudo mais, buscando várias coisas também, né? Para poder assim a gente comentar. Então aqui, gente, muito obrigado aí para quem vai curtir, para quem alcançar esse vídeo aí, compartilha,